Olá, amados jovens! Eu espero que vocês estejam bem, Maranata. E antes de nós irmos para o resumo dessa semana, gostaria de fazermos uma oração a Deus, agradecendo a Ele e pedindo iluminação do Espírito Santo. Por isso eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar. Querido Pai, amoroso Deus, obrigado, Senhor, por essa semana de estudo. Peçamos a Ti, Senhor, iluminação para o pequeno resumo que será feito da lição da Escola Sabatina dessa semana. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo que eu te oro. Amém. Introdução, sábado, 3 sonhos. Na década de 1940, após receber a mensagem adventista por Daniel Lewis, nosso primeiro missionário na Albânia, uma irmã chamada Merope, ela sofre tremenda perseguição em seu país de origem, no qual estava sendo dominado naquela época pelo comunismo. Até o próprio Daniel Lewis foi preso e perseguido devido à sua fé. Merope, ela durante 40 anos, por mais de 40 anos, ela nutriu 3 sonhos, no qual desses 3, ela viu 2 se cumprirem enquanto estava viva. O primeiro era se batizar. E depois de quase 50 anos de espera, ela conseguiu se batizar depois da ruína do comunismo no país. O segundo era ver uma igreja em Tirana, capital do país, Albânia, e também sua cidade natal. Ela não viu parcialmente esse sonho se cumprir, porque a igreja só foi fundada, completada em 2017. Ela morreu um pouquinho antes disso. E o terceiro sonho, e mais conhecido, era a vontade de dizimar em uma igreja adventista. Ela, através do estudo da Bíblia, descobriu o percentual correto e o mandamento de Deus para a devolução dos dízimos e ofertas. Ela, já que não podia frequentar uma igreja, já que não existia em seu país, ela pegava o seu dízimo e o colocava dentro de uma caixinha de biscoito e o colocava debaixo da cama. Isso durante quase 40 anos. E devido a essa fidelidade, ela mesma conta várias histórias que Deus a ajudou nos momentos mais difíceis. Nessa semana, levando por exemplo essa tremendo exemplo de fé dessa mulher, dessa irmã, nós analisaremos o assunto da fidelidade cristã, o dízimo. Qual é o percentual correto? Para que ele serve? E aonde é que ele deve ser devolvido? Por isso, fica atento, vamos para a parte de domingo agora. Ação, domingo. Convido você agora para abrirmos juntos a Bíblia e estudarmos, lermos a passagem onde a lição está fundamentada. E ela se encontra em Malaquias capítulo 2, verso 7 até o verso 12. O verso 7 inicia dizendo o seguinte: Desde os dias de seus antepassados vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Verso 8. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Então estão sobre maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Verso 10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Verso 11. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras, antes amadurecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Compreensão. Segunda, o percentual correto. Entre os muitos temas abordados por Jesus Cristo, o tema das finanças, dízimos e ofertas foi um tema muito recorrente em suas parábolas e sermões, na qual ele se usou deste tema simples e comum para pregar a mensagem da salvação. Infelizmente, hoje, muitos líderes religiosos, pregadores e ministros da palavra têm distorcido esse tema de fidelidade e adoração e o transformado em um meio de comércio. Mas não é bem assim. O dízimo foi dado e estabelecido por Deus para nutrir a fidelidade cristã e nos ajudar a desenvolvermos um senso de diminuição de ganância e desenvolver a generosidade. Deus não precisa dos nossos recursos, mas eles constituem uma fonte para a propagação do Evangelho. Deus mesmo instituiu uma porcentagem, no qual você pode encontrar em Levítico capítulo 27, verso 30 a 32, no qual é 10%. De 100% da minha renda, 10% é devolvido para Deus. Não é uma devolução, não é um pagamento. Lembrando disso, a forma correta de se falar é devolução e não pagamento. Ele mesmo considerou o dízimo, Deus constituiu o dízimo santo, dizendo que é roubo não
devolvê-lo à casa do tesouro, no qual está englobado entre os 10 mandamentos, que é o 8º que diz não furtarás. Nós temos grandes personagens bíblicos que devolveram o dízimo, como exemplo, Abraão, de acordo com Gênesis capítulo 14, verso 20. E nós também temos Jacó, de acordo com Gênesis capítulo 28, verso 22. E também temos a nação de Israel. Isso você pode ver em Levítico capítulo 27, verso 30. O dízimo foi estabelecido por Deus para reconhecermos a fidelidade, a supremacia de Deus, e uma forma de adoração e fidelidade a Ele. Interpretação terça, o local correto. De acordo com Deuteronômio capítulo 12, versos 5 a 14, o dízimo deveria ser devolvido na casa do tesouro. Isso primeiramente estava relacionado ao templo, ao santuário criado por Moisés. O segundo, depois, a construção do templo, construído por Salomão. O dízimo foi estabelecido por Deus para a manutenção da sua obra e para o pagamento da parte daqueles que o servem. Isso você pode encontrar em Números capítulo 18, verso 21 e 31. Hoje a gente pode bem se referir à Casa do Tesouro como a igreja que a gente frequenta regularmente. A igreja onde qual você devolve o dízimo, ela envia para a associação no qual ela está englobada e a associação usa para o ministério, para o estabelecimento e manutenção do ministério pastoral. A fim de assegurar a administração fiel desse dinheiro, 2 componentes foram instituídos pela igreja, a igreja de 27º dia, na qual o primeiro é uma praxe estabelecida pelo corpo eclesiástico. Ela assegura que todos estejam de acordo com a destinação desses recursos. Isso ocorre de forma pública, onde todos podem participar, sendo fiéis na devolução dos recursos que pertencem a Deus. A praxe relativa aos dízimos estabelece que seu uso deve ser exclusivamente para o ministério e o ensino religioso, a administração eclesiástica e as atividades no campo missionário. De acordo com a orientação bíblica, o dízimo não pode ser usado para outros propósitos subsidiários, como, por exemplo, pagamento de dívidas, de reforma e construção e etc. O segundo componente é um sistema de auditoria estabelecido pela igreja, o qual assegura ao corpo eclesiástico que o dízimo esteja sendo usado fielmente em todos os níveis da igreja. Vamos agora ressaltar o que está em Josué capítulo 6, na qual Deus disse que era para destruir toda a cidade de Jericó, como oferta a Deus. E Deus colocou o povo de Israel à prova. Infelizmente, um rapaz chamado Acã não passou neste teste. Ele ficou tão maravilhado com os despojos, com as coisas que havia na cidade, que pegou algumas para si, na qual pertencia a Deus. E Deus não se agradou disso, permitindo que o povo de Israel perdesse uma batalha contra uma pequena cidade chamada Ai. Isso você pode encontrar em Josué capítulo 16. A lição que a gente pode tirar daqui é que a gente tem que ser obediente a Deus, quando Ele pede os dízimos e ofertas. Conexão, quarta-feira. Eu gostaria de ler mais uma vez uma passagem da Bíblia que se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. O verso 6 inicia dizendo o seguinte: No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Que verso maravilhoso, hein? Eu gostaria de indicar para vocês alguns versos na gama de versos que aparecem na Bíblia sobre dízimos e ofertas, no qual se encontra em Êxodo capítulo 36, verso 3, Salmo 24, verso 1, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, Mateus capítulo 23, verso 23 e também Salmo 50, verso 11. Está bem? Aplicação quinta, Jesus, a pessoa certa. A parte de quinta-feira eu não vou fazer resumo porque eu quero que você, estudioso da lição da Escola Sabatina, leia palavra por palavra e reflita no que está dizendo. Está bem? Por isso eu convido você a refletir na parte de quinta-feira também, assim como eu quero que você reflita na parte de sexta-feira. Reflexão sexta, o plano de Jesus para as doações. Chegamos na parte de sexta-feira, na qual eu peço para você meditar e refletir palavra por palavra na reflexão de sexta-feira. Para findarmos este vídeo do resumo da Escola Sabatina, eu convido você para orar junto comigo. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo resumo dessa semana. Te agradecemos a Ti por ter nos concedido uma semana de estudo. Que possamos aproveitar este tema tão amplo e tão valoroso e profundo, Senhor, que é a questão dos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. E lembre-se, jovem, aqui foi apenas um resumo superficial da lição. O foco mesmo é que você estude a lição com espírito de oração e não fique somente preso à lição. Vá procurar artigos, leia a Bíblia profundamente sobre o tema da semana e procure vídeos e sermões que expliquem ou que abordem esse tema, está bem?
Que Deus seja louvado por tudo, que Ele seja glorificado no nosso viver, no nosso comer, no nosso vestir, no nosso falar e no nosso pensar. Eu espero você na próxima semana, que eu sei que Deus é misericordioso e Ele vai nos conceder. Por isso, um forte abraço, que Deus o abençoe. Maranata!